Queridos, a paz do Senhor Jesus, que vos fala que é Bispo Leandro Salles, eu quero compartilhar com você na tábua do teu coração uma palavra que se acha no livro de Apocalipse, capítulo 14, o último livro da Bíblia, que tem por texto base, no versículo 7, dizendo assim: Eu vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangélico eterno para proclamar os que habitam sobre a terra e toda a nação, tribos, língua e povo, dizendo com a grande voz: Temei a Deus e dai glória, porque é chegado a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Queridos, o capítulo 14 eu não posso começar a narrar sem antes começar a falar sobre o capítulo 13. No capítulo 13 de Apocalipse, nós vemos um mundo dominado por dois tipos de poderes opressores. O primeiro poder opressor é a besta do mar, que concentra a autoridade na política e na área militar. O segundo poder é a besta que surge da terra. Essa aí, ela manipula a religião e a economia para obrigar todos a adorar o sistema e receber a sua marca. A humanidade parece encurralada, sem saída. Mas o capítulo 14, esse capítulo ele abre com uma cena de esperança. O Cordeiro que está no Monte de Sião, com os 144 mil, os fiéis que não se contaminaram. Então, algo acontece que tudo muda. 3 anjos saem voando pelo céu, cada um com uma mensagem que vai trazer e decidirá o destino eterno de milhares de pessoas. O primeiro anjo não traz um aviso isolado. Ele traz um evangélico eterno. É a mesma boa e nova salvação em Jesus, mas agora proclama com urgência uma escatologia no final do tempo. Ele proclama com urgência para tudo e para todos, para nações, para tribos, língua e povos. E a sua mensagem tem 3 verbos de comando, 3 chamadas que resume até hoje. Se divide entre elas: temer, dê glória e adora. Bispo, não entendi. Vou simplificar novamente para você entender. 3 chamadas que resume até hoje: em temer, em dar glória e adore. Não é simplesmente um grito de terror. É o último aviso do amor de Deus, antes que a porta da graça se feche. E a resposta do sistema do capítulo 13. Enquanto o mundo diz: adorai a besta, o céu grita: adore o Criador. Vou repetir novamente.
Enquanto o mundo, juntamente com o seu sistema, está dizendo: adorai a besta, o céu grita: adore o Criador. O primeiro chamado, a primeira chamada que nos chama a atenção, no capítulo 14, no seu versículo 7, vai dizer: temei a Deus. Essa palavra temar a Deus, somente a Ele, é um sinal de reverência que vai salvar. É o primeiro verbo que é liberado em temar ou temei a Deus. Muitos hoje rejeitam essa expressão. Deus é amor e não precisamos de temê-los. Muitos dizem isso, mas a Bíblia une essas duas verdades. O amor de Deus é o motivo do nosso temor e não pode ser oposto. O temor bíblico não é um medo servil de um Deus cruel, de que quer nos castigar. É uma reverência profunda, respeito sagrado e reconhecimento de que Ele é o Senhor absoluto, santo, justo, diante de quem todo joelho vai se dobrar e confessará que só Ele é. E olhar um filho que ama o seu pai não quer de maneira alguma desapontar. Todos esses que são fiel a Deus não quer desapontar a Deus. Não porque tem um tapa, mas porque valoriza a confiança depositada no próprio Deus. No contexto de Apocalipse, esse chamado é um chamado revolucionário. O mundo, naquele momento, temia, o mundo teme a Deus, mas naquele momento estava temendo a besta. No período a qual a narração do Apocalipse, capítulo 14, vai trazer, vai mencionar sobre o Império Romano. Temia de perder os bens ou a vida se não adorasse o sistema. Roma foi sempre a causa de perseguir o povo judeu. Roma sempre foi algo que sempre lutou contra o povo do Senhor. E o sistema foi implantado no meio da política e da religião. E a religião e a política se aliou para destruir aquilo que se chama por nome do Altíssimo. Eles deixam bem claro, mas por que temer a Roma? Por que temer ao sistema? Por que temer a religião? Por que temer a política? O anjo grita, e se você puder conferir comigo, se eu não me engano, falha a memória, no livro de São Mateus, capítulo 10, no seu versículo 8, vai dizer assim: para de temer o que pode matar o corpo e comece a temer aquele que tem poder de lançar sua alma e o corpo no inferno. Hoje nós não temos um imperador romano para nos exigir que nós adoramos dentro do templo, adoramos a eles. Não temos muito aqueles medos antigos, mas temos medos modernos, que toma lugar do temor de Deus. O medo de dar opinião alheia, quando nós ajustamos a nossa fé para não sermos julgados. O medo de perder a vida financeira, quando nós prioriza o dinheiro acima da obediência. O medo da solidão, quando nós se apegamos
ao relacionamento que nos afasta de Deus. O medo do futuro, quando nós buscamos segurança em planos humanos, em vez de confiar no Senhor. E outros demais. O temor de Deus é o único que pode nos libertar de todos os outros medos. Quando nós trazemos essa reverência àquele que assegura o universo na palma da sua mão e a ameaça do mundo, todos que façam ameaça contra o servo do Senhor, perde o seu poder. O temor do Senhor, no provérbio, vai dizer, agora me falha a memória, mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós temos temor ao Senhor, se nós guarda verdadeiramente, se torna o princípio da sabedoria. Se eu não me engano, no provérbio capítulo 9, dos versículos bem perto do 7, 8, 9 ou 10, vai dizer, né? Temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Amém? E também o princípio da verdadeira segurança, né? Então nós precisamos ter. Então a primeira fase que eu separo para você entender que a chamada do anjo, ele começa a dizer, temei a Deus, né? Enquanto a terra estava temendo a besta, os servos do Senhor ainda continuavam temendo a Deus. O segundo chamado que esse anjo faz é, e dei glória a Deus. Toda vida de adoração tem que ser voltado segundo a vontade de Deus. O segundo comando que libera é dê glória a Deus. A glória é a manifestação da excelência de Deus. E dar glória a Ele não é só cantar hinos no culto de domingo e reconhecer que Ele é o Senhor de todas as nossas áreas, da nossa vida e viver de acordo com tudo que Ele proporciona. No Antigo Testamento, o povo falhava nisso, dizia, adore a Deus no templo, mas na vida, ele dizia que adorava a Deus no templo, mas na vida prática, eles exploravam os pobres, mentia nos negócios, vivia uma imoralidade. Os profetas gritavam, esse povo me honra, se eu não me engano foi o profeta Isaías que falou, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração estão longe de mim. Isso, Isaías vai dizer isso, o profeta Isaías vai dizer, esse povo me honra com os teus lábios, né? Mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Porque o povo, ele estava adorando Deus dentro do templo, no culto de domingo, no culto de libertação, no culto de consagração. O povo adorava Deus dentro do templo, mas o povo não trazia aquela verdadeira adoração para o seu dia cotidiano, para o seu dia, na sua vida prática, como eu apliquei aqui. Então, o povo não trazia essa adoração para o seu dia a dia, né? E o profeta Isaías faz questão de mencionar que o povo adorava a Deus de boca para fora, né? Mas o coração estava longe, né? O anjo liga esse chamado diretamente ao juízo, porque o versículo ainda vai ser bem sucinto e dizer, porque chegou a hora do juízo. Quando damos glória a Deus enquanto há tempo, Deus trabalha em nossa vida. Na verdade, não mentimos, nós não trapaceamos, não falsificamos, porque Deus é verdade. E na justiça, nós defendemos o oprimido,
pagamos o que devemos e agimos adequadamente, porque Deus é justo. Na pureza, nós fugimos da imoralidade, cuidando do nosso coração, porque Deus é santo. Na gratidão, cada talento, cada respiração, cada benção que vem dele. Então nós usamos tudo para honrar e não para exaltar a nós mesmos. A maior desonra a Deus não é um erro no culto, é uma vida que contradiz o evangélico que nós professamos. O mundo ouve o que nós dizemos, ele vê o que nós fazemos. Quando nós vivemos de forma congruente com a fé, dando glória a Deus, quando nós vivemos nós vivemos uma fé paradamente e louvado seja Deus, fugiu a memória aqui, e quando a gente dá glória a Deus, mas não conseguimos viver aquilo que a gente falamos que somos ser, nós acaba desonrando a Deus. Isso, achei a palavra correta. Nós acaba trazendo uma desonra para Deus, né? E Apocalipse diz que o juízo vem. E ele não vem perguntando quantos cultos você frequentou. Ele não vem perguntando se a sua vida está certa. Ele não vem perguntando se você reflete a glória de Deus. Ele diz assim: enquanto há tempo, cada decisão, cada palavra, cada ato, cada oportunidade dá glória ao Senhor. Então, o foco que a gente pode entender sobre isso é que nós não devemos só entender que nós devemos dar glória só dentro do templo, né? Viver uma vida de aparência só dentro do templo. Nós devemos glorificar a Deus. E tudo que eu te passei aqui, em todo tempo, né? O terceiro chamado do anjo me chama a atenção, e aqui eu quero não tomar muito tempo. O terceiro chamado, ele fala: aquele que fez o céu e a terra, o mar e as suas fontes. A verdadeira adoração que define o destino, né? O terceiro comando é o clímax da mensagem, é o ponto dessa mensagem. É que o confronto com o sistema da besta fica explícito, né? Adorai o que fez o céu e a terra, o mar e a fonte das águas. Aqui é um confronto direto, né? Nós nota a precisão dessa frase quando o anjo diz apenas adorai o Senhor, ou adorai o Criador, né? Ele repete isso exatamente a linguagem de Êxodo, onde os 10 mandamentos está escrito, no capítulo 20 de Êxodo, versículo 11, quando diz, se não me engano, é o quarto mandamento, que ele lembra a criação dos 6 dias, o sábado, como memorial dessa obra. E ele também ecoa isso no Salmo 146, no versículo 6, e também ele ecoa isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, no seu versículo 15, né? Em todos os lugares, a adoração verdadeiramente, a adoração verdadeiramente tem como um fundamento da entidade ou da identidade de Deus como um criador de tudo que existe, né? Por isso é tão importante, por isso que é tão importante. Por quê? Porque a crise final da história humana
não será sobre política, não será sobre economia, não será sobre saúde, não será sobre vida financeira, né? Será sobre quem você adora. Ou você adora a besta, ou você adora ao Criador. O capítulo 13, ele exige a adoração, né? E o céu, ele responde definidamente e exatamente quem merece adoração. Aquele que criou todas as coisas. O capítulo 13, ele apresenta uma besta pedindo adoração para ela. E o céu denuncia. O céu fala assim, não. Enquanto a besta está gritando e dizendo que é ela que é digna de receber adoração, o céu grita de cima assim, não, você deve adorar justamente aquele que criou todas as coisas, né? E se Deus fez tudo, e se ele tem um direito absoluto sobre nós, se nós existimos por acaso ou por causa de uma evolução, então nós podemos viver como nós quisermos. Mas se formos criados por ele com um propósito, então a nossa única resposta correta é adoração, né? Hoje, a idolatria não só apenas só estátua de madeira ou de pedra, são coisas comuns que ocupam o lugar, são coisas comuns que ocupam o lugar de Deus, né? Do nosso coração. Algumas coisas assim eu poderia dar vários exemplos aqui e não pararia por aí. Tudo que tiraria a adoração do verdadeiro Deus, isso se torna idolatria, né? Por exemplo, o dinheiro. Trabalhamos para ele, sacrificamos família, a fé por ele. O segundo é o prazer. Vamos dizer sobre o prazer. Nós buscamos satisfação em relacionamento, substância ou entretenimento, mas isso nos acaba afastando de Deus, né? E a minha verdade, o meu caminho, a minha felicidade acima de tudo, né? E também tem o sistema que nós conformamos com os valores do mundo porque queremos ser aceitos pelo mundo. E a adoração ao Criador é a única coisa que nos liberta da escravidão de qualquer ídolo ou de qualquer idolatria. Quando nós entendemos que nós somos criados por amor, para amar e servir aqueles que nos fez, encontramos o verdadeiro sentido da vida. Essa adoração não é simplesmente algo abestado, né? Apocalipse 14, versículo 12, deixa eu ler aqui, completa a mensagem dizendo assim: aqui está a perseverança do santo. Aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. A verdadeira adoração ao Criador se manifesta em obediência e motivada pelo amor em Jesus Cristo, e não simplesmente em rituais vazios. Bispo, o que o senhor poderia aplicar assim? Irmãos, essa mensagem não foi só para uma igreja do primeiro século. Ela ainda é para nós, para o dia de hoje. Que nós vivemos na mesma intensidão entre os reinos de Deus e o sistema do mundo.
Hoje Deus está fazendo a mesma pergunta que fez ao anjo, através do anjo. Você tem medo de dar a sua opinião às pessoas, ou do Senhor Salvador, ou falar sobre o Senhor que te criou? Sua vida no trabalho, em casa, na rede social, você dá glória a Deus ou desonra a Ele? Quem, o que ocupa em primeiro lugar no seu coração? Lembra quando fala de Abraão com Isaac? Qual é a sua prioridade, né? O Criador ainda continua sendo a sua prioridade, ou a idolatria moderna, ou o ídolo moderno é a sua prioridade? Não espere que fique até o final, acontece algo, uma crise, né? Para que nós venhamos decidir. Não espere o momento do Amagedon, não espere o momento da tribulação. Não. O momento é agora de você decidir quem você adora. Quem você está adorando? Você está adorando quem? O Criador ou a besta? Não espera a hora do juízo começar para que você venha ter tempo de oportunidade. O dia é hoje, a hora é hoje, a salvação é agora. Você tem que começar a render ao Criador nesse momento. Você deve começar a glorificar o Criador a esse momento. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, essa é a sua chamada. O evangélico eterno diz que Cristo morreu pelos seus pecados, ressuscitou e ofereceu perdão de vida eterna. Adorar o Criador começa por receber o seu Filho como Senhor e Salvador. Se você já é cristão, volte ao primeiro amor. Muitos de nós deixamos o temor de Deus, esfriamos, não conseguem mais dar glória. Nós mesmo, em vez de glorificar, não fazemos isso. Dividimos nosso coração com ídolos pequenos. O céu ainda grita: volte, adore aquele que te fez, que te redimiu e que te preparou um lugar. Você pode entender isso? Essa mensagem, querido, eu quero compartilhar sobre esses 3 anjos em sequência. O primeiro chama ao arrependimento e a adoração verdadeira. O segundo anuncia a queda da Babilônia, né? Todo o sistema que se opõe a Deus. E o terceiro avisa a condenação eterna dos que adorem a besta. Ninguém ficará neutro. E o que ouve o chamado do primeiro anjo e adora o Criador, ou segue o sistema e enfrenta o juízo final. Deus não quer que ninguém fique perdido. Ele envia o seu anjo e hoje, através dessa pregação, com o Evangelho eterno, com amor, com urgência, a porta da graça ainda está aberta, mas não ficará aberta para sempre. Hoje, responde ao chamado do céu. Primeiro, teme a Deus. Reverencia acima de tudo. Segundo, dai glória. Viva de forma coerente com a sua fé. E terceiro, adore o Criador. Coloque Ele em primeiro lugar, hoje e sempre. Que o Espírito Santo nos dê graça, para que nós sejamos daqueles que o total chegou a 144 mil, que seguiu o Cordeiro para aonde quer que ele vá, cantando o cântico do novo Criador e Redentor. Fique com essa palavra, em nome de Jesus.